Olá pessoal, vamos então dar continuidade aos nossos estudos sobre os movimentos. Nós vimos até então na cinemática que os movimentos poderiam ser modulados e então nós poderíamos descrever presente, passado e prever posições, velocidades, acelerações do corpo no futuro. A aceleração é um efeito, a causa do movimento é a força. E as forças são parte da dinâmica. A dinâmica é uma ciência que faz parte da mecânica e ela descreve as leis de Newton. As leis de Newton são a lei da inércia, né? A lei fundamental da mecânica, que é força igual a massa vezes aceleração, a lei de ação e reação, que são a lei dos pares, e a lei da gravitação universal. A gente vai abordar nesse vídeo essas três primeiras forças. Vamos deixar a gravitação universal para um próximo vídeo. Essa primeira lei da inércia, ela foi inicialmente proposta, por Galileu Galilei no início do século XVII. Galileu fez inúmeros experimentos com objetos estudando os movimentos. E ele observou que ao lançar objetos, se ele fosse capaz de construir cada vez mais polidas as superfícies, os objetos, quando lançados com uma força específica, eles permaneciam no movimento por mais tempo. Então Galileu imaginou que se ele fosse capaz de produzir uma superfície perfeitamente polida, então esses objetos poderiam potencialmente permanecer em movimento indeterminadamente. Nada intuitivo, mas veja pelo nosso dia a dia, quando a gente arremessa uma bola de futebol num gramado, ela tende a parar, As forças de atrito, elas dominam e o objeto vem ao repouso. A ideia de equilíbrio estático, ou seja, situação de repouso, em que se nenhuma força externa atuar, o corpo permanece em repouso, essa é uma questão bastante intuitiva. Agora, pensar que um objeto que estiver em movimento uniforme, retilíneo, ele vai permanecer em movimento retilíneo uniforme, se nenhuma força atuar, já é mais difícil de compreender, ou de aceitar. E desde o século XVII, Galileu criou esse conceito e Newton consolidou com as suas leis. A lei da inércia é um caso especial da segunda lei de Newton, quando a força resultante do corpo é zero. A segunda lei de Newton fala que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, e essas leis elas devem seguir referenciais inerciais para serem válidas. O que é um referencial inercial, então? Na inércia, você deve ter uma velocidade constante, seja zero ou seja igual a um valor fixo, para que você tenha uma situação de inércia, ou movimento, ou equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico. Então o referencial inercial tem que estar dentro dessa situação, ou seja, não pode estar relacionado com nenhum tipo de aceleração. Então veja, se você está parado dentro de um carro, acelera o carro, você tem a impressão de ir para trás e depois é empurrado pelo banco, Na verdade você fica na posição que você estava, o banco te empurra e você vai junto com o carro, você sente uma força te empurrando, Então, se você, por exemplo, estiver fazendo uma curva, você sente sendo jogado para fora da curva, porque nesses movimentos curvilíneos você tem a situação de aceleração, você tem que ter uma aceleração puxando para o centro para que você tenha, você seja capaz de fazer a curva. Então, em suma, esses referenciais inerciais não podem ser referenciais acelerados. E como eu acabei de mencionar a questão de uma curva, de um movimento circular, a Terra tem problemas de ser um referencial inercial. Por quê? Veja, a Terra, ela gira em torno do próprio eixo. Esse é o eixo da Terra, essa aqui é a Terra. O eixo da Terra tem uma rotação com a velocidade angular W, tá?
a Terra, aqui a linha do Equador, tem um raio, tá? R. Esse raio da Terra, ele vale 6.400 quilômetros. Alguém que esteja aqui na linha do Equador, onde essa aceleração centrípeta vai ser mais intensa, então essa aceleração centrípeta a gente viu no vídeo passado sobre movimento circular uniforme, movimento bidimensional, que ela vale ômega ao quadrado vezes R, ou V quadrado sobre R. No caso do ômega, ele vale, o ômega, vamos fazer separado aqui, ó, ele vale 2π para uma volta completa sobre o período, tá? E o período de rotação da Terra é 24 horas vezes 3.600 segundos para converter em segundos, né? Então, se a gente aplicar esse valor de raios em metros, ou seja, 6,410 a sexta, multiplicado por esse termo ao quadrado, então nós vamos ter uma aceleração de 0,034 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração, ela existe, mas ela é muito pequena, aproximadamente 288 vezes menor do que a da gravidade, que a gente vai adotar aqui nesse curso, sendo aproximadamente 10. Ela vale 9,78, mas a gente vai ficar satisfeito com a maioria dos casos dela sendo 10. Então ela é, sei lá, 300 vezes menor do que a aceleração da gravidade, essa aceleração centrípeta da Terra. Então a gente aproxima como uma aceleração, um referencial inercial, certo? A Terra. E aí a pergunta que fica então sendo feita, essas leis, aonde é que essas leis da física valem? Elas valem nos referenciais inerciais. Quais são os referenciais inerciais? Referenciais com velocidade constante, seja zero, seja x. No caso aqui a Terra a gente vai chamar de velocidade constante. Então, apesar de não intuitivo, esse é o cenário que nós temos. Então vamos pensar agora num caso em que vamos falar da segunda lei de Newton. Tá? A segunda lei de Newton fala sobre força resultante ser a produtora de uma aceleração. Podemos falar de um movimento unidimensional sem esquecer dos que são vetores. Eles estão na mesma direção e no mesmo sentido porque a massa é maior do que zero. Tá? Então aqui, imagine só, como é que Newton chegou a estabelecer essa relação? Ela não pode ser provada, não pode ser demonstrada, mas está em grande acordo com a maioria dos experimentais que a gente faz hoje. Tá? Então Newton ele fez o seguinte, ele utilizou um sistema com molas, porque, olha só, falar que massa vezes aceleração é a força é extremamente complicado, principalmente no século XVII. Como que você fala em massa no século XVII? Não existia nem esse conceito. Tá? Então, falar em massa, quando você não tem uma balança para medir, você não pode pendurar, como se fazia antigamente, o corpo numa mola e usar o conceito de gravidade, porque o Newton mesmo que introduziu o conceito de gravidade, veio depois dele. Ou equilibrar corpos de um lado e outro de uma haste. Então o que o Newton fez foi diferente disso. Ele não usou os conceitos de gravidade que a gente tem hoje, essa ferramenta. Então ele utilizou uma mola que tem um comprimento inicial L0 e ele
distendeu essa mola um ΔE. Tá? E aí ele prendeu diferentes corpos na superfície, na ponta dessa mola, que quando esticada produzia um puxão. Esse puxão ele era dependente do deslocamento da mola e não do corpo que está preso na mola. Por isso, Newton prendeu um corpo que era pesado, assim, que tinha uma dificuldade para movimentar M1, e ele via que esse corpo M1 tinha uma determinada aceleração. E ele prendeu um corpo M2 e viu que esse corpo M2 tinha uma outra aceleração. Outra pergunta: como medir a aceleração no século XVII? Tá? Imagina-se que tenha sido feito dessa forma. Você tenha determinado 3 pontos específicos, ponto 1, 2 e 3, tá? Marca a posição x1, t1, x2, t2, x3, t3, tá? Então, no primeiro momento, você variando a posição de x2 a x1 num t2 menos t1, você mede a velocidade. E no segundo momento aqui, nessa segunda variação, mede uma velocidade linha, que é x3 menos x2, t3 menos t2. E o conceito de aceleração veio da medida dessa variação da velocidade com o tempo. Tá? Intervalo de tempo total e a variação de velocidade total. Então, tendo uma régua e contando, ou tendo um cronômetro, um relógio, você poderia medir a aceleração sem problemas. Então, Newton observou que o puxão aqui, vamos dizer de força entre aspas, esse puxão aqui era constante. E a multiplicação de M1 A1, M2 A2 também. Então, ele observou que a força era independente do material e ele produzia, se a massa do 1 é a massa de 1, vamos dizer assim, é maior do que a massa 2, então a aceleração de 2 é maior do que a aceleração de 1. Sendo 1 mais pesado, a gente acelera, ele tem uma aceleração menor. Intuitivo. Te espera que seja assim, né? Então vamos agora, pensando na relação de força igual a massa vezes aceleração, vamos definir 3 situações só para ilustrar e discutir um pouquinho mais a lei fundamental da mecânica, que é a força igual a massa vezes aceleração. Então, no primeiro momento, nós vamos manter a massa do corpo constante. Então, imagine só que você tenha um corpo 1 e um corpo 2. E aí você vai aplicar uma força 1 e uma força 2. Se M1 igual a M2, daqui que nós vamos partir, e F1 é maior do que F2, logo a aceleração 1 vai ser maior do que a aceleração 2. A massa é igual, aplicou uma força maior, produziu uma aceleração maior. Ou seja, o mesmo corpo aplicou uma força pequena, teve uma aceleração pequena. Aplicou uma força grande, teve uma aceleração grande. Caso 2. Intuitivo, né? Caso 2. Agora a força vai ser constante. Imagine só que você tem 2 blocos, 1 e 2. Tá? Vamos aplicar uma força F1 e F2. Agora nós partimos que a força F1 é igual a F2. A força é constante. Contudo, a massa do cara 1 é maior do que a massa de 2.
Se a massa é maior, logo a aceleração dele vai ser menor. É mais difícil colocar um caminhão em movimento do que um carro. Claro, depende do motor, mas se a força é constante, então é verdade o que eu acabei de mencionar. Situação 3. Agora a aceleração é constante. Imagine só que você tenha, exemplo clássico, um martelo e uma pena e solte os dois corpos de massas completamente diferentes. Se não houver resistência do ar então a aceleração deles deve ser igual, ou seja, eles devem chegar no chão simultaneamente. Tá? Então a aceleração 1 é igual à aceleração de 2. Então, independente da massa do 1 ser maior do que a massa de 2, o tempo de queda é o mesmo. Tá? Então a aceleração é a mesma. Então, para que isso seja verdade, o peso de 1 tem que ser maior do que o peso de 2. Certo? E aqui a gente falando em peso, né? Vamos pensar no martelo, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Qual é essa aceleração? A aceleração é a aceleração da gravidade. E todos os corpos em queda livre na superfície da Terra caem com essa aceleração G. Tá? Então veja, a aceleração é igual a massa, vamos só utilizar essa parte da equação. É igual a massa vezes a gravidade, passando a massa dividindo, nós mostramos que, por um exemplo extremamente simples, mas com um conceito extremamente profundo, que independente da massa do corpo na superfície da Terra, eles cairão com uma aceleração G. Se a força resultante é o peso, então ele cairá com G. Aí, isso aqui não é intuitivo. E por que não é intuitivo? Porque no nosso dia a dia, quando a gente solta o martelo e o prego, o martelo cai mais rápido. Cai mais rápido porque a força de resistência do ar é mais ou menos similar para o martelo e para a pena. Só que a força de resistência do ar é próximo à força peso da pena. E já para o martelo é desprezível. A força peso do martelo é muito maior do que a força de resistência do ar. Tá? Então a gente vê realmente o martelo caindo primeiro. Perfeito. Falando de força-peso, vamos aproveitar essa oportunidade para falar sobre a terceira lei de Newton. Mas antes disso, eu só vou colocar aqui as unidades dessa equação. A aceleração é massa por segundo, metros por segundo ao quadrado, a massa é quilogramas e a força, em vez de ficar escrevendo esse trambolhão todo que a gente cansa de escrever, a gente chama de newtons, em homenagem ao grande homem que fez todo esse desenvolvimento aqui. Tá? Então, aproveitando que a gente estava falando de pesos, vamos falar sobre a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, ela mostra que as forças vêm aos pares. Tá? Então, imagine a Terra. Tá? Imagine que a gente tem um corpo próximo à superfície da Terra. Próximo nem tanto, 1 quilômetro de distância. E esse corpo tem 1 quilograma. Logo, pelo que a gente falou, sendo a força-peso igual a mg, e assumindo que g é constante a essa distância da Terra e vale 10,
uma aproximação, tá? Então nós temos a nossa força sendo 10 newtons. 10 vezes 1, 10 newtons. Perfeito? O que eu quero dizer aqui é que essa força peso é uma força de campo. Tá? A Terra não está encostando nessa massa aqui, nesse corpo. Não está encostando nesse corpo a Terra. É uma força de campo. E essa força de campo é toda ao redor da Terra. Na superfície até os satélites ficam em órbita por conta da força gravitacional. Então o objeto ele é atraído para a Terra. Só que a Terra também é atraída pelo objeto. Como nós definimos aqui a ideia de referenciais, se a gente chamar, por exemplo, para esse corpo aqui um referencial y, e para esse aqui, para esse cara aqui, esse aqui vai ser o menos p, porque está aplicando no sentido oposto. Tá? Só uma questão de referencial. Então, só para a gente ter uma ideia, uma noção, que esse objeto aqui está caindo, uma noção de cinemática e dinâmica. Esse objeto aqui está caindo na direção da Terra, só que a Terra também está caindo na direção desse objeto. E agora a gente vai fazer um paralelo entre cinemática e dinâmica para ver quais são os efeitos de aceleração e deslocamento de cada um deles. Então vejamos. Esse corpo aqui, ele cai no movimento, a gente vai chamar ele de movimento uniformemente variado, vai desprezar o efeito do ar e vai falar que ele cai, como a gente já havia mencionado na aula passada, um movimento uniformemente variado, y igual a y0 mais um v0t mais at quadrado sobre 2. Para simplificar a nossa vida, a gente chama aqui como origem e reduz o y0 a 0 e diz que ele sai do repouso e também vai por um v0 inicial, velocidade inicial, sendo 0. Então nos resta aqui, para calcular o tempo que esse objeto leva para cair até a Terra, nós temos y sendo 1000, a aceleração da gravidade 10 sobre 2, o tempo ao quadrado. Então nós vamos ter aqui 10 sobre 2, vamos ter 5, passa dividindo 200. 200 é igual a t ao quadrado. Ou seja, a gente fatora aqui, tá? Isso vai dar 10 raiz de 2. 10 raiz de 2. Como raiz de 2 é 1,4, nós vamos ter esse tempo de queda desse objeto de 1 kg na superfície da Terra a 1 km de distância, considerando aceleração constante, considerando queda livre, como 14 segundos. Então essa força vai estar atuando em queda, tá? Por 14 segundos. Depois eles vão estar em contato. Aí a situação é outra. Mas vamos ver, então, esse objeto deslocando 1000 metros, 1 quilômetro, quanto que a Terra vai deslocar? A Terra também cai na direção desse objeto. Então a força resultante na Terra é igual a massa vezes a aceleração. A força na terceira lei de Newton é clara. Ela é da mesma intensidade. Então aqui, ó, definindo a terceira lei de Newton, a força de mesma intensidade ela atua em corpos distintos. E elas têm sentido oposto, como eu coloquei aqui pelo sinal. Tá? Elas apontam uma para a outra. Tá? Então elas têm sentidos opostos. Então, a intensidade é a mesma, então isso aqui vale o peso. Tá? A massa é a massa da Terra e vezes a aceleração da Terra. A gente quer ver qual que é. A gente sabe que os objetos caindo na superfície da Terra caem com a aceleração da gravidade. Mas qual seria a aceleração da gravidade
da Terra qual seria a aceleração da Terra em relação aos objetos? Vamos ver? Então, sendo o peso 10 newtons, a massa da Terra, se eu não estiver enganado, vale 6 vezes 10 a 24 quilogramas, tá? Então, se esse número é o número correto, nós vamos ter que 6 vezes 10 a 24. A aceleração é o que a gente quer descobrir. Então, essa aceleração, passando esse número gigante dividindo, vai ser A igual a 1,666, 10, esse cara está dividindo, vai ficar a menos 24 metros por segundo ao quadrado. Uma aceleração extremamente pequena. Então agora nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Para o movimento da Terra, a gente vai escolher o referencial como a Terra. E vai chamar um referencial novo aqui de Y', só para facilitar a nossa vida. Vamos mudar o referencial porque nos ajuda com as contas. Seja Y, o movimento da Terra, tá? E vamos admitir que ele é um movimento uniformemente acelerado. Temos o y0 mais o v0t mais at quadrado sobre 2. Então, novamente, por conta da escolha do referencial, nós eliminamos a posição inicial e falamos que a Terra vai partir do repouso por conta desse movimento. Só considerando um movimento, por conta de outros movimentos, não. Ela não está em repouso, a gente sabe que ela está girando em torno do próprio eixo, girando em órbita, mas em relação a esse objeto, tá? É uma velocidade relativa e ela vale zero. Y é igual à aceleração que a gente acabou de calcular, que vale 6 vezes 10 a 24, negativo, 1,6, perdão. O tempo ao quadrado é 14 ao quadrado, que a gente acabou de calcular aqui, dividido por 2. Tá? Então, esse deslocamento da Terra, eu já fiz essas contas, ela deve dar 1,5 vezes 10 a menos 22 metros. Ou seja, é indetectavelmente pequena. Veja que a gente dá conta, com dificuldades, de medir o espaçamento interatômico de sólidos, por exemplo, utilizando transmissão, microscopia eletrônica de transmissão, por exemplo. E aí a gente consegue fazer medidas da ordem de Angstrom, 10 a menos 10 tá? Metros. Então, no melhor cenário, a gente conseguiria chegar a um 10 a 12, talvez 10 a 15, ai, duvido. Mas 10 a menos 22 é indetectavelmente pequeno. Mas o conceito é excepcional. Saber que ao lançar um objeto, movimentar um objeto, a gente está movimentando a Terra, por essa concepção de Newton, é realmente um conceito forte. Tá? Então essa parada de ação e reação está não só no exemplo hipotético que eu mencionei, mas está no dia a dia. No nosso dia a dia, em diversas coisas. Veja um exemplo simples de uma festa de criança. Você encheu um balão e você deixa o balão escapar. Então o balão vai voar, porque ele ficou com a ponta aberta, e a pressão no interior do balão é em todas as direções, a lei de Pascal, né? E por encontrar um orifício, o ar será ejetado para fora com uma força F, e então o ar aplicará a força no balão também com a mesma força F. É a mesma ideia que se tem nos foguetes de propulsão, tá? Agora sobre alguns exemplos, né, físicos de movimento. No caso do carro, por exemplo, nós nos movimentamos porque o pistão do automóvel, o pistão onde acontece a queima do combustível, a gente tem
uma reação que libera calor e expande o gás que tem em uma determinada região e cria movimento. Esse movimento ele é transmitido ao longo de diversas estruturas do automóvel até chegar no banco e te empurrar para frente. Então, desde sistemas mais complexos, onde você tem várias transferências de força, até um sistema simples como esse que eu vou ilustrar inicialmente, seja o chão, a gente tem um corpo de massa M1 empurrando um corpo de massa N2, e aí a gente aplica nesse corpo M1 uma força F. De imediato nós perguntamos qual é a aceleração do sistema. Qual é a força de contato entre os dois? Então eu quero saber a aceleração e quero saber a força de contato, ação e reação. Tá? Então existe, né, só para deixar claro, se não ficou, dois tipos de forças. As forças de contato, que são quando você encosta dois objetos. Esses pincéis estão na minha mão, eles têm peso, eles deveriam cair, só não caem porque existe uma força normal à superfície, empurrando eles para cima, né? Ao tentar atravessar a minha mão, eles são empurrados pela minha mão para cima, tá? Nessa força normal. Então é uma força de contato, a força normal, que a minha mão aplica no pincel, e a força que o pincel aplica na minha mão. Então, par de ação e reação, certo? Eu quero saber qual é o valor dessas forças de contato. Tá? Essas duas grandezas nesse primeiro momento, dois vetores. Então, o segredo para resolver problemas de contato de força, ou forças que não têm contato, forças de campo, forças que são pares, né, produzidas aos pares, forças da terceira lei, o segredo é sempre fazer o diagrama dos blocos. Então você tem o bloco 1, então desenhe todas as forças que estiver atuando sobre esse bloco. Por exemplo, a força peso, que é sempre vertical para baixo, você observa os corpos caindo, né? Então a força peso sempre vertical para baixo. Como esse corpo tenta cair, só que ele está numa superfície fixa, ele é empurrado com uma força normal, vertical para cima. Como ele não tem movimento na vertical, esse movimento é nulo, então a força normal equipara com a força peso. Nós temos na horizontal, agora descrevendo outro eixo, a força F, que é a força motora, que provoca o movimento. E depois temos a força que o bloco 2 exerce sobre o bloco 1. Essa é a força de contato. Já vamos de imediato desenhar a mesma força sobre o bloco 2. Só que a força que o bloco 1 aplica no 2. Essas forças são iguais, de mesma intensidade, estão em corpos distintos, só com sinais opostos. Elas são da lei de Newton, da terceira lei de Newton. Esse aqui é o corpo de massa 2. Não tem nenhuma outra força na horizontal nesse corpo. Somente a força peso de 2, que está empurrando o corpo para baixo. Quando ele toca na superfície, ao tentar atravessar a superfície, há uma força normal, a superfície empatando, equilibrando essa força peso 2. Certo? Então esse aqui é o diagrama que diz cada um dos blocos separadamente. A gente pode pensar no conjunto como um todo e pode pensar nos blocos separadamente, que dá na mesma. Veja só, a força resultante é igual a MA. No caso do bloco 1, nós temos força F menos força 2, 1, igual a massa de 1 vezes a aceleração. A aceleração, como eles estão encostados, deve ser a mesma. No bloco 2 nós temos força de 1, 2, que é igual a F1, só muda o sentido, que é igual, a força resultante desse bloco, é igual a massa desse bloco vezes a aceleração. Nesse sistema, nós temos
uma situação que a gente pode somar essas equações e vamos ter a força F como a resultante, sendo igual a massa 1 mais a massa 2, ou seja, a massa total do sistema. Então essa aqui é uma forma que a gente encara o sistema como um todo, somando as massas dos corpos e aplicando a força como um todo, ou visualizando os corpos separadamente. Tá? Então a primeira resolução que eu fiz, que eu sempre gosto de fazer, é fazer uma resolução genérica, que agora a gente pode, por exemplo, aplicar valores, por exemplo, seja a massa 1 igual a 5, a massa 2 igual a 10 e a força igual a 15 newtons, e aqui quilogramas, né? A gente está falando de massa. Pergunto, qual a aceleração, qual a força? Então, passa a ser um exemplo, uma resolução simples agora, resolução de uma equação de primeiro grau. Então a gente vem nas equações, eu vou chamar essa equação de equação 1 e essa de equação 2, essa de equação 3. A gente vai acionar essas equações e vai resolver o problema. Na equação 3, nós aplicamos força resultante igual a N1 mais N2 multiplicado pela aceleração, e aqui nós temos 15, força 15, massa 15, aceleração igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Agora, como nós queremos calcular essa força, e tanto faz, pode escolher qualquer uma das equações acima. Se a gente escolher a equação 2, que aparentemente é mais simples, a força no bloco 2 é igual a massa de 2 vezes a aceleração. A força do bloco 2 é o que a gente quer descobrir, a massa vale 10, a aceleração 1, então a força no bloco 1 em 2 é igual a 10, assim como a 2 em 1 é 10 também. Ou seja, aqui nós temos 15, aqui nós temos 10, a diferença é 5, tá? A aceleração é 1, então logo a massa tem que ser 5, certo? Esse é um exemplo simples, número 1, para a gente ter a sensação de como que é resolver problemas, né, situações, ou modular situações utilizando a lei de Newton, tá? Considerando aqui que a gente está resolvendo tudo isso em referencial inercial. Agora vamos para o caso 2, onde a gente tem a mesma situação, tá, de problema, só que agora os nossos objetos estão ligados por um fio. Tá? Tem a massa 1, tem o fio que conecta com o bloco 2. Tá? E aí eu aplico uma força F igual a gente vai dar os valores depois. Eu quero saber o valor da aceleração, é o meu vetor, e quero saber o valor da tração. A tração é a força no fio. Tá? Quando a gente tem um fio e estica, nós observamos que o fio, a corda, é tracionada. O Newton disse sobre as forças em gerais. Ele não descreveu cada uma das forças. Então, nesse vídeo e em outros vídeos, a gente vai introduzindo ao longo cada uma das forças, como forças elásticas, forças de atrito. A propósito, todos esses exemplos que a gente vai fazer hoje, a gente vai desprezar o atrito, tá? Porque a gente quer ter uma visão geral. Depois a gente vai refinando com os detalhes. Tá? Então o primeiro passo aqui para a gente calcular esses dois itens, tração e aceleração, é a gente fazer o diagrama de blocos. Nosso bloco 1, ele tem um peso sempre vertical para baixo, tá? Igual à força normal, porque não temos no enunciado nenhum movimento vertical, então nós estamos em repouso.
E no bloco 1 nós temos a ação da tração. Tá? No bloco 2 nós temos a tração no sentido oposto. Tá? É o par de ação e reação. Eu recomendo sempre que você fizer um, já desenhe o outro para não esquecer. Então, na horizontal agora, nesse bloco 2, que já desenhamos a tração, vamos desenhar também a força F. Tá? São todos vetores. No bloco 2 ainda nós temos a massa, o peso, né? E temos a força normal. Certo? Beleza? Força normal cancela com a força peso. E porque não temos movimento vertical, então agora nós estamos livres para montar o mesmo sisteminha de equações que a gente fez anteriormente. Sistema 1, que é do bloco 1, é a tração, que é a resultante, igual a massa de 1 vezes a aceleração. No bloco 2 nós temos a força F, que é aplicada para puxar, menos a tração, que cada uma está numa direção. Tá? Nós escolhemos, por exemplo, positivo para a direita, na direção do movimento, é sempre mais sábio fazer assim. Temos massa 2 vezes aceleração. Como eles estão conectados, a gente sabe de início que a aceleração de um é igual à aceleração do outro. Tem que ser. Se não tiver, eles vão ter deslocamento diferente. Se a tração for diferente também, nós vamos ter uma deformação plástica, por exemplo, no fio, que não é... foge da nossa situação, exemplo ideal aqui. Tá? Então a gente vai considerar que as trações são iguais e que a aceleração é igual. Né? Tem que ser. Só não seria se houvesse essas deformações mecânicas no sistema. Então, nós podemos juntar essas equações e ter que a força resultante é o M1 mais M2 multiplicado pela aceleração. Essa aqui é a nossa equação 3. E veja que ela trata o sistema como um todo, como se a gente desse um peteleco em um e jogasse em cima aqui do bloco 2, e aí a força puxasse os dois juntos, tá? Entendendo o sistema como um todo. Então, novamente, se a gente quiser dar valores, a gente só aplica os valores de massa e aceleração e obtém o valor de tração, tá? Vamos dar um exemplo, seja a massa 1 igual a 50 kg, seja a massa 2 igual a 150 e a força F igual a 200 N. Tá? Então, olhando aqui no sistema, aplicando a equação 3, nós temos que a força resultante é igual a massa total vezes a aceleração, a força resultante é 200, a massa total também, a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Eu coloquei os mesmos valores aqui só por simplicidades das contas, tá? Para dar uma ideia. Então, sendo a aceleração 1, nós aplicamos nessa primeira equação aqui, ó, e obtemos o valor de tração, sendo a massa de 1 vezes a aceleração. A massa de 1 é 50, a aceleração 1, então temos uma força de 500 N. Tá? Que é a força de tração que a gente desejava e a aceleração que a gente também desejava. Então tá aí um segundo exemplo. Agora, vamos passar de uma situação de movimento com aceleração para uma situação estática. Mas vamos continuar com a tração. E vamos também introduzir, além de uma questão estática, vamos introduzir uma situação vetorial. Então vamos ver como é que seria um movimento, uma situação estática vetorial. Então nós temos um objeto pendurado, está aqui o nosso objeto pendurado por cordas, e ele está em equilíbrio, tá? Situação estática. Então, para ele estar em uma situação estática, então eu estou criando aqui um eixo de referência, tá? E aqui, ó, a força, peso deste corpo, peso, é sempre vertical para baixo, certo?
Então eu tenho uma tração aqui, ó, que eu vou chamar de tração do fio 1. E aqui eu tenho uma tração que é por conta do fio 2. T2, certo? Entre T1 e esse pontilhado, esse eixo que eu coloquei, horizontal, eu tenho um ângulo θ. Entre essa horizontal e a tração 2, eu tenho um ângulo φ. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o que a gente discutiu nas aulas anteriores, decompondo esse vetor que tem um ângulo que eu não sei qual que é um ângulo inclinado que eu tenho dificuldade de trabalhar, para dois vetores que um está na horizontal, por exemplo, é o T1 de x, vamos chamar esse eixo de x e esse de y. Então eu sei trabalhar com T1 de x e o meu T1 de y. Tá? Então eu estou decompondo esse T1 em T1 de x e T1 de y. Então agora eu não vou mais trabalhar com T1 e só vou trabalhar com os dois. Tá? Claro que eles estão relacionados com T1. Eu também vou decompor o vetor T2 em um T2 de x e um T2 de y. Certo? Ótimo. Então vamos montar o mesmo equacionamento que a gente fez anteriormente, agora tratando de horizontal e vertical. Na horizontal, nós temos que, como a situação é de equilíbrio, T2 igual a T1 de x. Tá? Esses caras aqui devem ser iguais para que a situação seja de equilíbrio. E na vertical, eu tenho que ter T2 de y somado com T1 de y, e esse valor aí é igual ao peso. Certo? Vamos transformar os vetores em escalar e trabalhar só com os escalares. Então, T2 de x é igual ao T2 cosseno de φ. Certo? T1 de x é igual a T1 cosseno de θ. Por simplicidade, eu já vou isolar por exemplo, o T2, porque o meu objetivo é isolar um desses variáveis numa das equações e substituir na outra. Então eu vou isolar o T2 e tendo T2 sendo igual a T1 cosseno de θ dividido por cosseno de φ. Tá? Agora, na vertical, o que eu tenho? Na vertical eu tenho T2 de y, que é igual ao T2 seno de φ mais T1 de y, que é igual a T1 seno de θ, que é igual ao peso, que é igual a mg. Certo? Então agora é aí que eu paro com a física. Por conta do equilíbrio, eu chego nessas relações. Então eu posso agora aplicar, por exemplo, valores e solicitar, por exemplo, qual é o valor da massa do objeto para que eu obtenha o equilíbrio. Ou, por exemplo, fornecer os ângulos e a massa e perguntar o valor das trações. Posso fazer qualquer um deles. Tração em cada um dos lados do fio. Tá? Ou cada um dos fios. Vamos supor que eu tenha, na verdade, eu tenho dois fios presos aqui. Certo? Em cada parte do objeto. Quero saber cada uma das trações. Se fosse um fio só, seria o mesmo valor de tração. Né? E não é o caso. Então,
Aqui então vamos partir procurar o valor da tração fornecendo o valor do ângulo. O ângulo θ vai ser igual a 30 e vamos admitir que os φ seja igual a 60. E a massa, 5 quilogramas. Só um exemplo hipotético. Então, seja esses valores. Vamos calcular tração em 2 e tração em 1. Então, na tração em 2, para a gente calcular a tração 2, vamos partir dessa equação 1. Então, na equação 1, nós temos T2 igual a T1 cosseno de 30 cosseno de 60. Tá? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e cosseno de 60 é meio. Então nós temos que T2 é igual a T1 raiz de 3 sobre 2 multiplicados por 1 sobre 2, passa multiplicando. Então T1 vezes raiz de 3. T2 é igual a T1 vezes raiz de 3. Vamos deixar assim por enquanto. E esse valor aqui de T2 nós vamos inserir nessa equação. Na equação 2. Então na equação 2 nós temos T2 seno de φ mais T1 seno de θ igual a mg. Tá? Então T2 é T1 raiz de 3, acabamos de calcular. Tá? Seno de φ, φ é 60 e θ é 30. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, mais T1, seno de 30 é meio, a massa é 5, gravidade 10, vamos aproximar para 10, temos 50. Então aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3 sobre 2, 3 meios, TI, mais meio TI, 4 sobre 2 TI igual a 50, ou seja, aqui é 2, 4 sobre 2 é 2, passa dividindo, TI é igual a 25 newtons. Certo? Basta então agora substituir o valor de TI aqui por 25, então T2 é igual a 25 raiz de 3 newtons. Então descobrimos todos os valores que desejávamos, certo? Esse aqui é o exemplo para continuar utilizando horizontal e vertical, tração, mas um exemplo estático, certo? Um exemplo vetorial também, para a gente poder decompor e trabalhar com 2 eixos, bidimensional. Vamos continuar na ideia bidimensional, só que nós vamos falar agora de movimento acelerado. Seja esse objeto M, de massa qualquer, que a gente vai definir já, num plano inclinado com ângulo θ. Certo? Vamos perguntar qual a aceleração que esse objeto terá. E aí eu já vou dar uma dica aqui que ela vai ser na direção do plano. Tá? Aceleração A. Se a gente desprezar os atritos. Tá? Então só essas informações que eu preciso, realmente. Então vamos lá fazer o diagrama de forças desse corpo.
primeira força que sempre deve aparecer, vertical para baixo, força peso, tá? Agora um detalhe aqui, ó, o corpo está encostado na superfície e a força normal, como o próprio nome diz, é normal a superfície, ou seja, forma um ângulo de 90 graus, tá? Então no plano inclinado a força normal vai ser ortogonal à superfície, tá? Formando um ângulo de 90 graus. Agora eu tenho duas forças que não estão no mesmo ângulo, né? E aí a gente tem, não está no sistema unidimensional, a gente tem dificuldade de trabalhar, de pensar a respeito, porque vai depender do ângulo, né, para a gente chegar no valor da aceleração, por exemplo. Então, o segredo é a gente colocar um eixo de coordenadas, né, onde está as nossas forças, né, no centro de massa do objeto, de preferência aqui, né? Aí a gente trata esse objeto como um ponto material, como a gente tem feito. E aí a gente faz a decomposição desse vetor peso nos dois eixos, tá? É dessa forma a decomposição, né? Então a gente vai ter aqui um vetor P, aí a gente chama esse eixo de Y, esse de X, um P de Y, tá? E podemos decompor aqui no eixo X, tendo um P de X, tá? A questão aqui que às vezes causa dúvida dos alunos é o ângulo que a gente utiliza. Então veja só, vamos utilizar esse triângulo aqui, ó. Tem um ângulo θ e tem um ângulo de 90 graus. Se você observar esse triângulo aqui, ó, ângulo θ e o ângulo, ângulo de 90 graus e o ângulo θ. Tá? Simples assim. Então a gente vai agora decompor os vetores como a gente fez utilizando cosseno e seno e ter o equilíbrio, né? A gente sabe que aí não tem movimento na direção de y, então P de y vai ser igual a normal e o P de x é o que vai promover o movimento. Então seja em y, tá? N igual a P de y, situação de equilíbrio, situação inercial, tá? E P de y é igual ao P, que é a hipotenusa, cateto adjacente, P cosseno de θ. Tá? Porque cosseno é igual ao adjacente sobre a hipotenusa. Estava dividindo a hipotenusa aqui, passa multiplicando. Certo? Em x, nós temos a única força em x é o P de x. Ela é nossa força resultante. Então vamos escrever força resultante igual a massa vezes a aceleração. A força resultante é o P de x, MA. O P de x é o peso, tá sem o ângulo, né? Como se a gente colocasse esse vetor aqui, ele é o nosso cateto oposto. Cateto oposto sobre hipotenusa é o seno, tá? Que é igual a MA. Peso é igual a mg, seno de θ igual a MA. Nós temos massa dos dois lados da igualdade, nós cancelamos. Então a aceleração, que é o que nos interessa, é igual a g seno de θ. Certo? Então veja que no caso de desprezarmos o atrito, a aceleração não depende da massa. Depende exclusivamente da inclinação do plano. Tá? Se o plano tem inclinação de 30 graus, a aceleração vai ser metade de g. Certo? Então com isso nós temos uma primeira visão, uma visão geral das três leis de Newton, lei da inércia, lei fundamental da dinâmica, F igual a ma, e a terceira lei de Newton, que é a lei aos pares, né, que é ação e reação,
E nos próximos vídeos nós iremos discutir diversos tipos de força, como a força de atrito, como forças elásticas, e como essas forças no segundo momento vão gerar trabalho, vão criar energia, né? Então acho que nesse primeiro momento é por aí. Muito obrigado pela atenção de vocês.